turma do terceiro ano, professor Wagner Oliveira. Vamos iniciar a parte 2 do nosso assunto herança ligada ao sexo. E hoje nós vamos ver a herança ligada aos cromossomos X e Y. Então, primeiramente, eu quero que vocês observem esse cariótipo, nessa figura. Observem que nós temos o indivíduo normal, que ele possui 23 pares de cromossomos. Observem que esses cromossomos eles são iguais, cada parzinho é igual, um ao outro. Ok? Observem também que no cromossomo 23, eles podem ser de dois tipos, XX, e observem que esses cromossomos eles são idênticos, ou seja, eles são homólogos. É um par de cromossomo homólogo. No entanto, eu poderia também ter um outro par, que seria o XY. E observem que aí, nesse caso, exclusivamente, os cromossomos eles são diferentes. Eu digo que eles são heterólogos. Certo? Observem que no caso do cromossomo XY, eu tenho uma porção que ela é homóloga. Ou seja, essa região aqui, ó, do cromossomo, ela é igual ao do cromossomo X e Y. Mas essa região aqui, observa que ela é muito menor do que a do cromossomo Y. Desculpa, a do cromossomo X. Tá? E aí essa região a gente chama de região não homóloga. É nessa região justamente que ocorrem alguns genes recessivos que vão dar origem a algumas síndromes, a alguns processos que vão estar ligados ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. Então vamos dar início à nossa herança ligada ao cromossomo X. Tá? Primeiro é preciso a gente entender um pouquinho como é que esse cromossomo X, que tem um alelo recessivo anormal, ele pode ser passado para a geração subsequente e, consequentemente, causar uma síndrome ou causar uma doença. Tá? Então vamos entender aqui, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, onde eu tenho uma mãe que ela tem um cromossomo XX, o pai tem um cromossomo XY. Mas observa que a mãe ela é um gene normal e o pai tem um cromossomo X único, só que ele tem um alelo recessivo anormal. Certo? Quando a mãe passa os seus dois cromossomos X para os seus filhos, a filha, ela vai ser normal, ela vai ter um cromossomo X normal, e o filho também vai ter um cromossomo X normal. Mas o pai, quando passa o seu cromossomo X, que tem um alelo recessivo anormal, olha para a filha como é que fica. Ela vai ficar um cromossomo normal e uma normal. Ela não vai desenvolver doença, mas ela vai ser portadora do alelo recessivo. Tá? Já a outra filha aqui, também, eu tenho uma filha que ela é portadora, mas ela não é o que a gente chama de afetada, ela não desenvolve a doença. Certo? Bom, no caso dos filhos aqui, ele recebeu os dois cromossomos X da mãe, que é normal, o outro cromossomo obrigatoriamente tem que ser Y, então os filhos são normais. Então, geralmente, o que a gente observa aí, quando a gente tem um pai que é afetado, ele vai ter filhas portadoras. Filhos normais, mas filhas portadoras. Tá? Pronto. Agora vamos entender se, por exemplo, o cromossomo X estivesse com a mãe. Né? O cromossomo X, que tem o alelo recessivo anormal, ele fosse originário da mãe e não do pai. E aí, nesse caso, eu tenho esse cromossomo X normal aqui, uma vai para a filha, outra para o filho. Eu tenho agora o outro cromossomo X, um para a filha e outro para o filho. Vamos ver o pai agora. O pai vai um cromossomo X, um para a filha e para o filho. Tá? E o cromossomo Y, um para o filho e o outro para outro filho, obrigatoriamente. Observa que essa filha aqui vai ser normal.
esse filho aqui vai ser normal, mas essa filha aqui vai ser o quê? Portadora. Ela não vai ser afetada. Por que, professor, ela não vai ser afetada? Porque ela tem um gene normal. Geralmente, um alelo normal, ele é dominante sobre um gene recessivo. Então, por isso que ela não vai expressar a doença, mas vai ser portadora do alelo recessivo. Tá? Já o filho teve a sorte de, como receber o único cromossomo X que vem da mãe obrigatoriamente, e esse ter o alelo recessivo anormal, ele fatalmente vai expressar essa condição e a gente vai chamar ele de afetado. Tá? Então, o indivíduo homem que herde um cromossomo X afetado, ele vai expressar a característica. Vamos entender algumas doenças que estão ligadas a essa herança do cromossomo X. Tá? Uma delas é a hemofilia, que é uma deficiência da coagulação sanguínea devido à ausência de alguns fatores de coagulação. Então, quando a gente leva um corte, geralmente o que acontece é há uma lesão, então há um extravasamento do sangue desse vaso, mas logo a formação de coágulo, tá certo? E esse coágulo leva ao que a gente chama de uma cicatrização e esse processo de lesão, de extravasamento do sangue, ele cessa. Numa pessoa hemofílica, o que acontece é o contrário, certo? Ou seja, por mais que forme esse coágulo não é forte o suficiente para estancar o sangramento. Tá? Isso é uma condição genética. Tá? Bom, o que é que leva a essa condição? Essa condição ela vai ser determinada pelo seguinte genoma. Eu tenho o cromossomo X, e se eu tiver H1, H de hemofilia dominante, esse indivíduo ele é normal quando a gente está falando do sexo feminino. No caso dela ter um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Ela ainda vai ser normal, porém portadora. Se ambos os alelos forem recessivos, ela é o que? Hemofílica. No caso do homem, se por acaso ele tiver a sorte de pegar um alelo dominante, ele vai ser normal. Mas se ele tiver a sorte de pegar um alelo recessivo, ele fatalmente vai ser hemofílico. Vale esclarecer que a hemofilia ela tem um tratamento. E o tratamento ele é feito justamente com a transfusão desses fatores de coagulação, tá? Que estão deficientes no indivíduo. Uma outra condição é o que a gente chama de daltonismo, ou seja, deficiência na visão de cores. Então, nos nossos olhos existem alguns fotorreceptores com pigmentos, tá? Que esses pigmentos eles são ativados pela luz verde, amarelo e vermelha. A deficiência na ativação desses pigmentos por essas cores leva justamente a uma deficiência na visão, tá? Então, um dos testes que a gente faz para saber se o indivíduo é daltônico é justamente observar essas bolas, essas esferas coloridas aqui e poder identificar o contorno, as cores do número que aparece nelas. Tá? Se por acaso você conseguir observar os números, parabéns, você não é daltônico. Se você não conseguir observar quais são as formas, contornos, cores e números que tem nessas figuras, procure urgentemente um oftalmologista. Mas vamos entender agora quais são as condições necessárias para que o indivíduo seja daltônico. Então, quando esse indivíduo ele é dominante, desão, ele vai ser normal. Se por acaso ele tiver heterozigoto no sexo feminino, então ele também vai ser normal, porém portador. Se ambos os alelos forem recessivos, essa mulher vai ser daltônica. No caso do homem, se ele tiver a sorte de pegar um alelo dominante do cromossomo X, ele é normal. Caso contrário, se pegar um alelo recessivo, ele vai ser fatalmente daltônico. Bom, existe uma lista de síndromes que estão ligadas ao cromossomo X e depende muito se esse gene ele vai ser dominante ou se ele vai ser recessivo. Tá? Se ele vai ser dominante, gente, independe dele ser do sexo masculino ou feminino, fatalmente ele vai ser expresso justamente porque ele é dominante.
Tá? Já se ele for recessivo, aí tem aquela condição daquela tabela que a gente viu agora há pouco. Okay? Então observem essas síndromes aí que vão estar ligadas ao cromossomo X. Bom, agora a gente vai falar sobre a herança ligada ao cromossomo Y, ou holândica, herança holândica. Não existem muitas doenças que estejam ligadas ao cromossomo Y, principalmente doenças que sejam do nosso interesse atual, certo? Então, geralmente, quando a gente fala de cromossomo Y, a gente vai falar de um gene que está ligado justamente ao amadurecimento das gônadas. Esse gene é o que a gente chama de SYR, certo? E esse gene ele tá presente exclusivamente no cromossomo Y, certo? Ele vai ser responsável pelo amadurecimento das gônadas masculinas, os testículos. Consequentemente, os órgãos reprodutores masculinos eles vão ser externos, enquanto que os órgãos reprodutores femininos eles vão ser internos. Tá? Então observa que o cromossomo Y ele possui genes que são exclusivos a ele e não existe cópia no cromossomo X. Tá? Então todo homem que é afetado ele é filho de um homem também afetado. E todos os filhos afetados vão ter filhos normais. Bom, existe também aquela herança autossômica determinada pelo sexo. E aí, observa uma palavrinha especial aí, autossômica. Então, se é autossômica, eu estou falando dos 44 cromossomos, né? Os outros 22 pares, e não do parzinho sexual XY, certo? Então, existem alguns genes que estão presentes em cromossomos autossômicos que ela vai ser determinada pelo sexo, ou seja, existe uma predisposição, geralmente, do sexo masculino expressar essa condição do que o sexo feminino. Esses genes eles vão estar localizados em cromossomos autossômicos e a expressão dela é de alguma forma influenciada pelo sexo do portador. Essa influência está relacionada muitas vezes a questões hormonais, a questão de expressividade, que são questões que a gente vai observar nas próximas aulas. Tá? Então, dos fatores que podem acontecer principalmente no sexo masculino é o que a gente chama do lábio leporino, que ele é mais frequente em homens do que em mulheres, e da calvície, que também é mais frequente em homens do que em mulheres. Tá? Bom, geralmente, para que a mulher possa vir expressar, ela tem que ser uma homozigota dominante. Tá? Já no caso dos homens, sendo eles homozigoto dominante ou recessivo, eles terminam expressando essa condição. Bom, gente, então a gente fecha aqui, tá, esse assunto de herança ligado ao sexo. Tá? Não esqueçam de fazer a atividade que está referente a essa aula. Mais uma vez, aqueles que quiserem mapa mental, por favor, coloca lá nos comentários me solicitando. Tá? E nossa próxima aula será sobre segunda lei de Mendel e os fatores de herança que são decorrentes dele. Tá? Lembrando também que essa semana tem EducaPE e o EducaPE deverá falar sobre o assunto que foi abordado nessas duas aulas. Abração!